Boa noite, galera, ou boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver ouvindo isso. Aqui nesse vídeo que pretende ser um vídeo rápido, eu vou falar aqui de um assunto que é um assunto muito perigoso, por isso que o título do vídeo é esse que eu coloquei. É bem delicado, que realmente pode definir como é que vai ser a paz mundial nessa década que vem aí agora. Ontem, sábado, 9 de janeiro, Mike Pompeo ele anunciou o fim do que ele chamou, né, de alto bloqueio diplomático dos Estados Unidos em relação a Taiwan. Aí ele fala lá que porque Taiwan, eu compartilho os valores democráticos, né? A gente viu o valor democrático dos Estados Unidos, né, na cena do Capitólio aí essa semana. Compartilha os valores democráticos do Ocidente e o regime comunista de Pequim é uma ameaça, né, que era para conter. Ou seja, você vê como o jogo de palavra é interessante. Ele está insinuando que Taiwan é a China legítima e não a República Popular da China. É uma coisa assim que ele quer voltar ao que era antes da década de 70, quando o Henry Kissinger costurou lá o acordo dos Estados Unidos-China, reconheceu a República Popular da China como uma China autêntica para poder afastar da União Soviética, o que deu certo. E aí esse passo de Mike Pompeo, da administração Trump, na verdade, é digno de suicídio político e a ponto de levar o mundo a cair, não é nem à beira, é cair mesmo, porque na beira já está. É no precipício que se encontra desde a crise de 2008, porque assim, o nosso mundo ele está nesse colapso da sociedade capitalista desde aquela crise, né? Aquela crise ela nunca realmente foi superada de verdade. E ainda mais tem a de agora que lascou de vez. Essa demanda de reconhecer Taiwan novamente como a China autêntica, na verdade, ela é bem antiga. Naquele think tank, o New American Century, tem um texto de John Bolton, que inclusive estava até apoiando Biden, acho que é de 98, 99, que ele já fala isso, que não, que os Estados Unidos tinham que reconhecer Taiwan como Estado soberano. E ele nem fala Taiwan no artigo, ele fala República da China. Também como fazendo tipo esse jogo de palavra, não, que a China autêntica era eles e a China fake, falsa, é a de comunista, são os golpistas ali. A gente tem que perceber muito bem esses discursos, né, como eles são construídos. E assim, sempre quando tem esse tipo de discurso, é um recado também para a Coreia do Norte. Tanto que você for perceber, Kim Jong-un ele começou a adotar de novo uma fala mais agressiva essa última semana, vendo talvez essa loucura que é o que a administração, o governo chinês está falando essa semana depois que Mike Pompeo fez isso, falou ontem, né, que é a loucura final, eles falaram assim, da administração de Trump, que é tentar reconhecer Taiwan como a China verdadeira e causar uma guerra. A gente vai chegar nesse assunto mais para frente. Aí ele tem esses planos de militarizar a região, que, como eu falei, é uma ameaça aos dois países comunistas ali, né? Eu podia falar ameaça ao Vietnã também, mas não tanto quanto esses dois países. Sem contar que esse domínio do Extremo Oriente é uma ambição muito antiga dos norte-americanos, desde o fim ali do século XIX. Por isso que durante o século XX inteiro a rivalidade com o Japão era muito grande entre os norte-americanos e o Japão. Era uma rivalidade muito parecida como é que é hoje com a China. Tanto que Lenin, ali em 1920, ele fez algumas concessões numa ilha lá da Rússia Soviética na época, visando isso. Ele fala isso quando ele tem um congresso lá de sovietes e tal, eu acho que era o oitavo, ou então até antes disso, né, na verdade, até antes. Ele fala que uma das estratégias dele para fazer concessão aos norte-americanos, até para construir uma base militar e naval nessa ilha, eu esqueci qual é o nome da ilha, mas uma ilha que fica perto ali do Japão, era visando isso, para poder gerar um conflito entre o Japão e os Estados Unidos, que eram rivais geopolíticos muito grandes naquela área, para poder desfazer uma eventual aliança deles contra a Rússia Soviética. Então é por isso que eles também impuseram essa submissão ao Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é para poder tirar a ameaça japonesa ao domínio norte-americano ali no Extremo Oriente. Quando começou a ameaçar, entre aspas, de novo, quando o Japão passou a dominar a parte tecnológica ali na década de 80, 90, eles fizeram aqueles acordos Plaza, se não me engano, Plaza ou Piazza, nunca lembro. O acordo 1, depois o acordo 2, que obrigava aos japoneses valorizarem o iene em relação ao dólar, porque aí enfraquecia as exportações japonesas e deixava os produtos americanos mais baratos lá dentro. E aí você vê,
depois, quando teve esse acordo, o Japão nunca mais se recuperou. Teve aquela crise muito forte lá no mercado acionário deles e até hoje a coisa desandou lá. Tanto que, se você for ver assim o valor do iene no mercado mundial de moedas, ele só faz despencar depois desse acordo aí. E eles não têm o poder de barganha tão forte como a China tem, porque o Japão é um país ocupado até hoje pelas tropas americanas. Mas vamos seguir aqui. A gente tem que pensar a questão da União Europeia, né? Porque se os Estados Unidos fizer isso sozinho, não vai ter muito efeito. Mas caso a União Europeia siga os passos de Pompeu e também comece a tentar reconhecer Taiwan como uma China autêntica, então o conflito militar vai ser inevitável. A OTAN vai ser chamada a intervir com a mesma justificativa de sempre, aquela lá da democracia. Aí a gente pode falar, pô, mas a OTAN não pode para o Extremo Oriente, porque o tratado limita ali, né, na Europa Ocidental. É verdade, mas também não podia ir para a Iugoslávia, nem podia ir para a Ásia Central, na guerra ali contra o Iraque e Afeganistão, e foi. É porque houve uma redefinição do papel da OTAN, uma coisa que eu já falei até nos vídeos anteriores, que antes a OTAN era para poder conter a ameaça soviética, né? O que é papo furado, porque o Pacto de Varsóvia só surgiu bem depois da OTAN. A OTAN veio primeiro. E aí, depois, quando a União Soviética caiu, eles começaram a remodelar o papel da OTAN, né? A OTAN tinha um papel agora de levar democracia e estabilidade ao mundo, especialmente ali os países do leste europeu. Ali disso já na época de Bill Clinton. Por isso que eles expandiram a OTAN lá para, na época, se não me engano, era Hungria, República Tcheca e Polônia. Isso, era isso mesmo. E assim, essa remodelagem de papel, né, da OTAN, de como aquele lá, o grupelho que vai levar a democracia por meio das armas, é autoexplicativo. Então eles na prática, mesmo que não seja no papel, eles na prática receberam autorização para ir onde eles quiserem. E aí o que a China vai fazer? Aí ontem, no editorial de ontem, o Global Times, que é um dos principais jornais do Partido Comunista da China, ele foi muito claro, o editorial. Abre aspas aí. Os combatentes do Exército de Libertação do Povo Chinês sobrevoarão a ilha de Taiwan imediatamente, declarando a soberania de Pequim sobre a ilha de uma forma sem precedentes. Se os Estados Unidos e a ilha de Taiwan ousarem ter uma reação exagerada, a guerra será deflagrada. Fecha aspas. Essa foi o editorial do jornal Global Times. E a Rússia vai fazer o quê? Bom, certamente ela vai intervir em favor da China. A princípio, né, assim, aquele apoio mais político, né? E ali um envio de tecnologia militar, daquela parte mais ali de a logística, né? Mas ele não vai entrar logo de cara nesse hipotético conflito se acabar acontecendo como o editorial do Global Times está falando que pode acontecer. Mas a gente tem que pensar no interesse do Estado do russo, é uma China forte. Mas uma China forte, trocando parcerias com ela, com a Rússia, para a construção da Grande Eurásia. Então não é do interesse da Rússia uma muito improvável queda da República Popular da China. Não é do interesse. Porque aí a Rússia já está acossada ali pelas investidas da OTAN na Ucrânia. Agora Bielorrússia, também Geórgia e Polônia. Polônia que já faz parte da OTAN, inclusive, já está com esse negócio de tirar as tropas norte-americanas da Alemanha e passar para a Polônia. Já está com essa pressão. E aí, na muito improvável queda do governo comunista da China, ali no lado oriental da Rússia, vai ter mais outro governo hostil a ela. É uma situação muito pior do que qualquer uma que a União Soviética viveu depois da Segunda Guerra Mundial. É praticamente voltar àquela situação da Revolução Bolchevique de 17, quando a Rússia estava totalmente isolada do mundo, totalmente, de todos os lados. Então, beleza. Voltando aqui ao tema, né, assim, mais específico de Taiwan, China e tal, o esperado em termos de força militar, né, se a gente for pensar na lógica, é Taiwan cair. Uma ilhazinha daquele tamanho não vai suportar um ataque mortal da China continental. E a reintegração de Taiwan à República Popular da China. Isso pode gerar o quê? Várias sanções aos chineses. Sanções que vão afundar, óbvio, mais ainda a crise que já está ruim. E aí vai ser uma crise muito pior que a de 29 de agora. Vai afundar de vez o negócio. Aconteceria então um colapso social total no Ocidente, dando fim à ordem liberal que já impera uns 200 anos, porque a coisa já está difícil, desemprego alto em tudo que é canto. A renda caiu bastante. Milhões de pessoas ao redor do mundo vão entrar na extrema pobreza, alguns pela primeira vez.
por conta da pandemia. E aí você vai ter um conflito que vai afundar mais ainda a economia. É colapso total, total. É um colapso muito parecido que a Europa viveu ali na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda, mas especialmente mais na Primeira, que é onde teve um monte de revolução socialista na Europa, mas só a da Rússia que conseguiu segurar as pontas. E aí que entra o lance da União Europeia de novo. A União Europeia sabe disso. Não é do interesse da União Europeia criar conflito com o segundo maior parceiro comercial deles, porque a gente tem que lembrar que a União Europeia agora, semana passada, fechou um acordo comercial muito grande com a China. E eles sabem que essa medida é uma medida desesperada da administração Trump. Até aquela Nancy Pelosi sabe disso, tanto que ela falou agora para o pessoal do Pentágono não ouvir as ordens de forças nucleares que talvez Trump queira usar nessa última semana. Ela deve ter alguma informação ali para ela poder falar isso. O que é que Trump está pensando? Está pensando nessa loucura de declarar Taiwan como a China autêntica? Ou está pensando em algum conflito com o Irã? Essas são as duas grandes opções. Ou está pensando em alguma provocação final ali à Rússia? Ou as três coisas juntas? Para ela ter falado isso, é porque tem alguma coisa rolando ali no baixo dos panos que a gente vai saber durante essas 2 últimas semanas de governo Trump. E aí, é como eu falei, eu acho que a União Europeia não vai entrar, acho não. Eu tenho certeza, assim, tenho praticamente certeza que não vai entrar nessa onda, porque, como eu falei, quem está sustentando a recuperação econômica da União Europeia, e especialmente da Alemanha, são as compras chinesas. Sabe, então, novamente pegando aquele linguajarzinho acadêmico, não é interesse da União Europeia acabar com esse status quo que hoje impera do mundo. De um lado, os Estados Unidos dominando, claro, como o cara lá, o chanceler da Alemanha falou, o chanceler é o ministro das Relações Exteriores, aquele Heiko Maas, não sei como pronuncia, falou que tem que ter um plano Marshall da democracia entre Estados Unidos e Alemanha e tal. E não é do interesse deles acabar com esse status quo, mas também não é interesse deles acabar com o status quo vigente também de uma China como superpotência global. Se fosse caso, se eles quisessem que esse status quo alterasse em favor dos Estados Unidos, eles não teriam fechado esse acordo comercial com a China. Eles não estariam vendendo ainda para a China, não estariam, sabe? Então, eles não vão entrar nessa onda. Mas caso, vamos dizer assim, porque a gente está tratando de ser humano, caso eles cometam a loucura de entrar na onda dos Estados Unidos, bom, a gente tem que pensar nos cenários aqui. Se na melhor a União Europeia, né, não entrar na onda de Trump, a melhor das hipóteses, a gente vai ter aí um cenário parecido com o conflito Rússia versus Ucrânia em 2014, levando em conta que os Estados Unidos realmente reconheçam a Taiwan como ou um Estado soberano ou a China autêntica. Mas se a União Europeia não entrar junto, provavelmente vai ter aquele conflito mais regional ali, tipo Rússia e Ucrânia, Rússia e Geórgia em 2008, mais aquela coisinha. União Soviética e Afeganistão na década de 80, que é uma coisa já muito pesada, inclusive. Agora vamos pensar aqui também, num cenário muito ruim, assim, uma União Europeia meio lá e cá, a gente poderia ter um conflito assim já nas proporções de Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã, que já é uma coisa assim muito perigosa, muito arriscada. Naquela época, para ter uma ideia, durante a Guerra da Coreia, teve alguns generais americanos que queriam fazer ataque nuclear à China. Só que aí desistiram porque eles reconheceram que um ataque nuclear à China não ia derrubar o governo comunista, primeiro porque o continente é gigante, e eles teriam um estoque terminável de tropas ao exército popular da China, e seria contraproducente. O ataque da China seria fatal para cima até da Coreia do Sul, e aí a Coreia do Sul ficar inteiramente perdida. Então eles desistiram. Isso na época que a China não era nada. Se não me engano, não tinha nem ainda a bomba atômica. Imagina agora, se eles vão fazer essa loucura. Se fizerem, provavelmente eles serão derrotados. E no pior cenário, que é o cenário que os Estados Unidos reconhece a Taiwan como um Estado soberano e a União Europeia vá na rabeira e também faça isso, no pior do cenário as portas da Terceira Guerra Mundial se abrirão. Porque os Estados Unidos não vai ficar de braços cruzados vendo a China tomar Taiwan, e a Rússia e a Coreia do Norte
também não vão ficar de braços cruzados vendo os Estados Unidos querendo derrubar o governo da República Popular da China. É a Terceira Guerra Mundial. É o atentado em Franz Ferdinand, que desencadeou, né, em termos de proporção, vamos pensar assim. É a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler em 1939. O equivalente a isso. É a sombra da morte vindo do Ocidente, porque é exatamente o que é isso, se estendendo ao Extremo Oriente, que vai tomar o mundo inteiro. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Daí que eu digo, essas 2 semanas elas vão ser cruciais para definir a paz do mundo, porque a gente tem que olhar se os Estados Unidos vai fazer essa loucura mesmo, e não só em relação à China, temos que olhar o que vai acontecer em relação ao Irã e em relação à Rússia também. Então é bom a gente ficar de olho aí e vamos torcer para que os estadistas, né, eles tenham racionalidade, porque isso aqui é uma atitude totalmente irracional. É o que o governo chinês falou. É uma loucura final isso aqui, uma loucura total. É colocar o mundo em pé de guerra. Ainda mais se a União Europeia for junto na rabeira. Mas é isso aí, galera. O vídeo tá ficando um pouco longo já. Então até o próximo vídeo. Deu 16, 17 minutos. Um abração aí. Até mais. Fiquem na paz. Valeu.